Glória a Deus. Bom estarmos aqui. Quero nessa noite compartilhar. Faz um tempinho que não estávamos por aqui, mas agora estamos em nome de Jesus. Que bom, maravilhoso. Eu quero compartilhar, agradecendo ao Espírito Santo por tudo que tem feito, pela sua vida, por você ter entrado no nosso canal, por Ele ter te trazido a este canal. Eu sou eternamente grata, ter visualizado, dado o seu like, se inscrito, compartilhado e também apertando o sino das notificações, que isso é muito importante para o canal. Então, quando você estiver nesse canal, aperte o sino da notificação, para que o YouTube possa enviar para mais pessoas e compreenda que é de importância esse canal. Amém? Quero compartilhar com você nesta noite, aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Daí ele fala no 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eita maravilha! Desde já que Deus nos abençoe nesta ministração. Bom, mas o tema desta ministração, desta noite é sei estar abatido. Interessante que o apóstolo Paulo, um homem que veio de uma vida muito profunda intelectualmente, em vários aspectos da vida ele se esmerava. Mas aqui eu não quero falar dos dotes naturais, das conquistas naturais de Saulo. Eu quero compartilhar algo interessante, que nesse texto, essa primeira parte do versículo 12 diz, sei estar abatido. Na terra, Paulo também fala no livro de Romanos, carta aos Romanos, sobre essa experiência dele aprender, dele ter sido instruído por Deus, pelo Espírito Santo, a vencer. Eu sempre entendo que estar abatido não é uma tarefa fácil para nenhum mortal. É complicado, é muito desagradável, mas é necessário. Paulo aqui não anula nenhuma luta espiritual, nenhuma dificuldade. Não. Paulo foi, como todo o humano passa, e que muitas vezes Deus permite, em muitas situações que Deus permite passarmos abatimento. Às vezes estamos abatidos por coisas que nem sabemos por que estamos abatidos. Às vezes saímos para fazer alguma coisa na rua, para ir para o estudo, para o curso, para a faculdade, para enfrentar um concurso, para estar na fila pagando alguma conta, para estar na igreja, para estar falando de Jesus para outras pessoas, discipulando, para estar na casa de paz. E ficamos abatidos e muitas vezes não compreendemos a razão e de onde surge esse abatimento. O que foi que ocasionou o abatimento? E a pessoa estar abatida é muito complicado quando a gente não consegue entender a profundidade do que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo.
E aí torna-se mais difícil quando nós não sabemos e aí não podemos cooperar, como Deus fala, né? Sabemos que também é o apóstolo Paulo que fala, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. E ele não disse que todo ser humano, todas as coisas que o ser humano enfrenta, ele ia transformar. Ele disse, aqueles que o amam. Tem uma diferença. Não que Deus quisesse fazer essa diferença. Quem faz somos nós, porque não queremos, não partilhamos com o Senhor Jesus os nossos abatimentos, as nossas aflições. E está abatido, quando estamos abatidos, a tendência natural da carne está irritados, aborrecidos, chateados. Muitas vezes descontamos nas pessoas grosserias, indiferença, mau humor, desprezo e tantas outras coisas ruins que a gente, infelizmente, se comporta, reage. Mas o apóstolo Paulo, ele teve uma vida muito intensa com o Espírito Santo, uma vida muito intensa com Jesus, que é essa que Deus quer que também tenhamos e que Deus também deixou escrito, né, através dos seus escritores, que ele inspirou, o Espírito Santo, para nós entendermos, nós compreendermos situações, circunstâncias que enfrentamos e que nos abate. Mas, humanamente falando, ninguém é muito bom em estar abatido. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo deixa o ensinamento que Jesus conquistou na cruz para nós, e também ao ressuscitar, ele nos garantiu a salvação. Porque às vezes, e muitas vezes, muitas pessoas, muitos de nós, não compreendemos que a salvação não é somente que Deus nos perdoe do pecado, que já é muito, que já é tudo, mas entendemos errado sobre a salvação. Na salvação, com a salvação e por causa da salvação, está incluído tudo que envolve a nossa vida. Todas as coisas nas nossas vidas têm a ver por causa da salvação, por causa dessa grande misericórdia do Senhor. Então, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos instruir através do apóstolo Paulo. Ele teve experiências profundas com o Senhor e foi superando os problemas que surgiam. Então o apóstolo Paulo diz, sei estar abatido. Como eu disse no início, então é difícil, porque quando estamos abatidos a tendência é ficarmos nervosos, irritados, aborrecidos, nos afastarmos, não queremos conversar com ninguém, ou culpar alguém, colocar defeitos, ver que foi por causa de não sei quem que falou aquilo, foi por causa de alguém que agiu assim. Pode até ter sido mesmo, mas cada um de nós, Jesus quer nos levar a essa dimensão de maturidade e equilíbrio, de tal maneira que possamos aprender como o apóstolo Paulo, porque Jesus foi o humano que não pecou. O apóstolo Paulo era um ser humano como nós, que pecamos, erramos, falhamos. Então há uma diferença, porque a vida de Cristo ela foi pautada na santidade, uma vida sem pecado. Mas aí vem o apóstolo Paulo e começa a falar, a ter a vida que a gente tem no dia a dia, que a gente erra, que a gente se aborrece, que a gente peca. E lidar com essas coisas são complicadas e elas nos abatem, elas criam em nós um abatimento, ficamos abatidos
de maneira que não sabemos lidar nem sair dessa situação de abatimento. O apóstolo Paulo não nega que ele não teve abatimento. Ele disse: "Você está abatido". É isso que nessa noite o Senhor tem para nós. O Espírito Santo quer compartilhar conosco, quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar, nos instruir através das suas palavras, através dos seus ensinamentos, através da Bíblia, através das cartas, através das instruções dos apóstolos. Claro que, obviamente, junto com todo o conhecimento que se sabe dos profetas, que são a base para os apóstolos. Então, e aí ele diz: "Você está abatido". Ele foi com as experiências profundas como ele teve, como diz aqui em Romanos 8, diz assim a partir do 35: "Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro". Aí ele vai falando, vai descrevendo, porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida é o 38, mas o 37 diz: "Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou". Aleluia! Jesus, ele superou as suas dores, ele teve dores, mas ele aprendeu. E o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus através do Espírito Santo e manteve-se equilibrado na hora que estava sendo abatido. Estar abatido não é uma tarefa humana fácil. É uma tarefa difícil, complicada e impossível de ser vencida. Mas através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo que ele fez na cruz por nós, através do seu doce Espírito, ele, como Paulo diz aqui, "Você está abatido". Porque quando ele se encontrava abatido, que não foram poucas vezes que estivera abatido, mas muitas e muitas e muitas, ele não negou que crente não fica abatido, não é? Eu já vi pessoas dizendo assim, já ouvi pessoas assim: "Crente não chora, crente não passa, não se abate, crente não fica triste". Isso não é verdade. Não é verdade. Pela vida de Cristo, como Cristo viveu, e pelas nossas vidas, experiências, lutas. E a gente tem que aprender no meio do abatimento como Paulo. Então, por que Paulo disse que ele sabia estar abatido? Porque ele foi aprendendo o segredo de entronizar Jesus nos momentos em que estava abatido. Sabe, quando estamos passando tribulações, abatimentos, e que nem sabemos como lidar com a situação, a tendência é o quê? Se entregar, se aborrecer, como eu disse, ficar conversando que não deve, às vezes tratando mal a gente mesmo e as pessoas, pensando que não deve, e assim. Mas há pouco tempo, a semana passada, eu tive uma experiência em que o Espírito Santo me levou a entender. E foi aí que eu entendi esse texto de "Você está abatido". A gente vai criando amizade e intimidade com o Espírito Santo, com Jesus em todo momento. Está passando problema? Entroniza ele. Ao invés da gente dar a glória para aquele mal que está nos abatendo, não é que a gente vai arrancar o abatimento, porque os abatimentos têm o seu lugar também de importância para nos tratar. E às vezes somos abatidos por coisas que a gente não dependeu da gente, mas nos abateu, nos afligiu, nos aflige. E aí o apóstolo Paulo, quando ele estava passando os abatimentos, então ele, ao invés de ficar dando ênfase,
de ficar supervalorizando, de ficar entronizando, dando a glória para o abatimento, supervalorizando o abatimento, ele encontrava no Senhor aquele que tinha capacidade de entrar naquela área do abatimento, ali onde estava ocasionando o abatimento, e clamava ao Senhor. E ao invés dele ficar alimentando o abatimento, ele entronizava, dando glória, chamando pelo Senhor, entregando ao Senhor. Senhor, vem neste lugar de dor, neste lugar que estou abatido, vem suprir, porque vem me ajudar a superar, vem estar comigo, vem me dar estrutura, vem me restaurar, vem me refrigerar, vem me dar força. E ali o Espírito Santo, ele ia, ao invés da gente ficar louvando o mal, que é ficar falando só das coisas que estão nos abatendo, quanto mais a gente falar que estamos abatidos, mais abatidos ficaremos. Mas aí o apóstolo foi tendo experiências profundas de que o Espírito Santo, naqueles momentos que ele estava, ao invés de ele ficar prostrado, se entregando para o abatimento, ele buscava o Espírito Santo, ele clamava a Deus, ele buscava Jesus, ele entronizava aquele que é maior do que o abatimento. Ele descobriu esse segredo que maior do que o abatimento, por mais difícil e por mais doloroso que seja, há um que é maior, há um que é mais importante, e há um que é melhor, há um que pode estar conosco naquele momento, nos dando estrutura. Então o apóstolo Paulo aprendeu que ao invés de ficar valorizando a dor, ele fala das lutas, mas ele não fica prostrado nas lutas. Ele diz o quê? Sei estar abatido, sei também ter abundância. Porque quando a gente é desestruturado, que a gente ainda não aprendeu um pouco em uma situação, mas depois a gente não soube continuar nas situações de abatimento na nossa vida, entronizando Jesus, entronizando o Espírito Santo, ele é maior, mas ele não vai forçar a gente, naquele momento de estarmos abatidos, de buscar a ele. Ele espera que escolhamos chamar por ele, precisar dele, buscar ele, entronizar ele, declarar: maior do que esse abatimento é o Senhor. Eu troco esse abatimento pela tua presença. Eu chamo aquele que dá refrigério, como diz o Salmo 23, que ele refrigera a alma. Eu clamo para que eu troco esse abatimento, eu me nego a continuar a estar abatido, a continuar a me entregar para esse abatimento. Eu quero a companhia do Espírito Santo, eu quero que ele venha, eu quero que ele seja quem ele é, o maior nessa situação, no meu momento de abatimento. Eu prefiro trocar o abatimento pela presença do meu Senhor, chamando, clamando, suplicando, se humilhando a ele, pedindo socorro no momento de abatimento. Então ele foi aprendendo e foi chegando em um nível de intimidade que Deus foi também quebrando o orgulho do apóstolo Paulo. Jesus foi também derrubando, levando ele a ter experiência que ele precisava depender totalmente do Senhor, como nós também. O apóstolo Paulo não foi só ele foi dado essa capacitação de vencer, mas ele quis, ele acreditou que esse Deus poderoso que nos salvou, esse Jesus maravilhoso, poderoso que nos salvou, ele nos deu o seu melhor, que é o Espírito Santo, para continuar a tarefa de caminhar com ele. E ele sabe que nessa caminhada, principalmente da salvação, a gente enfrenta muitas lutas e nos abate. E ficamos desesperados sem saída. Eu ministrei essa palavra na igreja, na quarta-feira passada, dessa semana, e o Espírito Santo foi me levando a compreender profundamente como Paulo descobriu esse segredo. Ou seja, no momento de abatimento é tão desagradável
que na maioria de nós não conseguimos ver que há um que pode vir ao nosso socorro, que podemos chamar, invocá-lo, que podemos trocar essa dor de abatimento, nos humilhando àquele que pode entrar no profundo do nosso abatimento e ocasionar em nós equilíbrio e força para suportar, para enfrentar e para vencer em meio ao abatimento. Ele não disse que eu chamo pelo Senhor, eu dependo do Senhor em tudo, sei, tem abundância, tem riqueza, mas é da minha força. Foi eu que conquistei, eu que sei fazer. Não, ele disse, sei estar abatido. Aí ele vai descrevendo as situações, como ele também descreve em outros textos também, até quando, nas lutas que ele passa, ele fala que esteve abatido, mas o Senhor, Deus, esteve com ele. Foi ao alcance dele. Por quê? Porque ele reconheceu que entronizando Jesus, aquele momento de abatimento, a gente recebe resignação e capacitação para suportar os momentos de abatimento. Então ele disse, eu sei estar abatido. Você e eu precisamos aprender quando estivermos abatidos. Com isso eu não estou dizendo que é para a gente ficar chamando o abatimento e ter essa experiência. Não, mas vai acontecer. E quando acontecer, você não esqueça que você tem um que é maior e que você pode colocar ele no lugar daquela sua dor de abatimento e ele te alcançar e ele te refrigerar. Eu tive essa experiência essa semana, com esse texto mesmo. E aí o Senhor mandou eu pregar na igreja, ministrar na igreja, mas eu tive essa experiência pessoal. E eu vivi isso. Estava passando um abatimento muito grande. E ali eu me lembrei desta palavra, eu me lembrei dessa ministração que o Senhor tinha me mandado ministrar. E ali eu fui dizendo, não, eu não vou me render para o abatimento, eu não vou ficar o tempo todo me deixando ficar abatida. Porque já a dor do abatimento é terrível, ela ocasiona em nós uma pressão muito grande. Mas a gente tem que aprender a olhar para aquele que é maior do que a pressão, que é maior do que a dor. E que está conosco também no momento da dor, da angústia e das provações, das privações. Mas ele se voltou para aquele, então ele aprendeu. E aí a prova disso é que ele diz bem assim, sei ter em abundância. Olha, muitas vezes a gente tem abundância e nem lembra que Deus existe. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas a gente está distanciado de Deus dentro da gente, porque a abundância tomou o lugar do Senhor na nossa vida. Por isso que Paulo disse, o abatimento não pode tomar o lugar do meu Senhor. Eu vou buscá-lo, eu vou invocar o nome do Senhor, vou clamar a Ele, venha socorrer-me. Então ele aprendeu, tendo em abundância. Logo após ele diz, em toda a maneira e em todas as coisas, todo tipo de abundância ele sabia ter, porque ele estava preparado. Preparado não é teoria de estar se ouvindo a palavra só, a palavra escrita, é de estar experimentando, é estar colocando em prática o que a Bíblia diz. Então Deus é poderoso. E aí ele diz assim, estou instruído. Instruído por quem? Pelo Espírito Santo, por Jesus, que instruiu através do seu doce Espírito. E quando Jesus se manifestava, se revelando a ele. Aí ele encontrava em Deus tudo que Deus é. Encontrava em Jesus tudo que ele é. Encontrava no Espírito Santo tudo que ele é. Então ele disse, você está abatido. Eu passo abatimento. Sou abatido, mas eu sei como lidar com essa situação. Eu sei como me prostrar diante daquele que é maior. E eu invoco aquele que é maior, que ele venha ao meu socorro. E eu troco toda essa dor, chamando por ele, vem Senhor. Está além da minha capacidade essa dor, de suportar, de vencer. Aí Paulo foi aprendendo. Então ele disse que ele estava instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome.
tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. Aqui também entra um outro assunto que vai ser também motivo de uma outra ministração. Falar, depois eu comento sobre isso, se assim Deus me permitir. Então, nós precisamos aprender a, quando estivermos abatidos, entronizar o Senhor. E eu fiz isso. Eu estava passando essa angústia, como eu disse, e aí eu disse: Senhor, esse abatimento está me matando, está me sufocando, está me sugando, está me dominando. Tenha misericórdia de mim. Olha, Senhor, ao invés de eu ficar, me render com... Às vezes abatimento é alguma coisa que alguém disse, machucou, algum pensamento que o inimigo colocou na nossa mente, e ali sufocou, e ali oprimiu, dominou a gente, e ali abateu a gente, que a gente não encontrou saída. E realmente, a gente não vai encontrar a saída. Nenhum ser humano encontra saída por si mesmo. Deus permitiu essas coisas para que nós aprendêssemos a correr para os braços dele e encontrar nele aquele, entronizar ele. Tu és maior do que o meu abatimento. Esse abatimento não pode tomar o seu lugar. Não deixe que nenhuma tribulação, nem angústia, nem sofrimento, nem perseguição, nem nudez, nem falta de comida, falta de roupa, falta de condições financeiras, falta de todo tipo de falta em cada área da sua vida, ela seja majoritária na sua vida. Mas aprenda a colocar aquele que é o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, chamando por ele, dando esta honra, dando a honra do trono dele, dando a honra que ele de fato é o Senhor que está no trono da sua vida. E ali eu experimentei, e depois daquele dia eu tenho vivido isso mais profundamente. Tenho vivido quando estou abatida, que eu estou angustiada, que eu estou sentindo aí eu disse: não, eu não vou colocar isso, não vou colocar isso no trono, deixar que isso esteja no trono. E meu Senhor, que tudo pode, está lá, e eu estou curtindo algo que eu precisar dele. Aí então eu estou fazendo assim: olha, vem o Rei da Glória, eu te entronizo, Senhor. Jesus, eu falei alto: Jesus, eu não aceito que nada me roube de ti. Eu não aceito que a angústia nem abatimento seja maior do que o teu poder na minha vida. Eu não posso resolver, mas tu podes. Tu podes acalentar meu coração desse abatimento, seja ele qual for. Abatimento das lutas ministeriais, pastorais, missionárias, da área administrativa, familiar, social, doutrinária, política, seja qual for. Angústia, a pressão, o abatimento que eu estiver enfrentando, que você estiver. Não se deixe ser dominado por nada. Invoque o Senhor. Coloque ele no trono daquela dor. E ele virá em teu socorro. Amém? Senhor amado, aqui eu convido você que ainda não teve encontro com Cristo, está desesperado, não compreende as coisas que estão acontecendo, não, os abatimentos pode às vezes nem dizer para ninguém, ou não deixar que se perceba que está tão abatido, tão desesperado. Mas eu quero lhe dizer que para abatimento existe aquele que morreu pelos seus pecados, que tomou todos os seus pecados e ali foi cravado na cruz e ressuscitou para lhe garantir a salvação. O Jesus ressuscitado, a partir do momento que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele veio garantir todos os direitos de estarmos superando os problemas na terra, de sermos mais do que vencedor. Que ser mais do que vencedor significa que não venceu pela sua força, pela sua ideia, pelo seu sentimento, pelo seu achismo, mas venceu por aquele que é vencedor. Você tomou a vitória, fica tomando a vitória, fica entronizando Jesus em todas as suas dores, necessidades, que ele é poderoso. Porque de fato
Muitos de nós, quando estamos passando lutas, problemas, dificuldades, abatimentos, nós também corremos para pessoas pedindo, querendo conversar, fugir do problema, tentando tirar da gente, tentando reagir, mas não sai. Fica lá sufocado, fica lá guardado, fica lá acumulado, fica lá trazendo feridas, trazendo... depois volta em qualquer outra situação, por não estar resolvido aquilo, e volta. Mas quando você entroniza Jesus, Ele perdoa os seus pecados, Ele vem. Não sei como Ele faz, mas eu sei que Ele faz. E Ele quer fazer com você. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, é hora de se arrepender dos seus pecados, admitir que por causa dos seus pecados Jesus estava na cruz, porque cada um de nós temos que ter essa consciência, essa individualidade sobre esse assunto, de experimentarmos a situação, a experiência pessoalmente. Então é hora de se arrepender. Jesus, eu estou aqui abatido, as pessoas vêm conversar comigo, me abatem com conversa, me abatem com perguntas, me abatem com contra-pergunta, me abatem com olhares, me abatem com informações, com fofoca, com contenda, me abatem com sofrimentos dos outros, me abatem porque me sinto incapaz de ajudar as pessoas que estão sofrendo em certas situações, incapaz. Aquele problema da pessoa, ao invés de eu ter empatia para saber lidar e resolver, ajudar a resolver, pelo menos diretamente eu não puder mais buscar o Senhor em oração, muitas vezes a gente fica abatido com aquele mal e termina, a pessoa abatida e a gente abatido, e termina a gente não podendo ajudar e nem orientar com quem e o que, como chegar a vencer. Então o apóstolo Paulo foi vencedor, que nenhum problema e que nem a abundância e nem a falta dela venha ser motivo de lhe desconectar da comunhão com o seu Senhor, Jesus Cristo. Ele é maravilhoso, Ele é real e verdadeiro, Ele quer que tenhamos uma vida real, em tempo real, com Ele. E você entregue sua vida a Jesus, reconheça que você precisa se arrepender dos seus pecados e de ficar fugindo, deixar de ficar fugindo, achando que não precisa, achando que isso é bobagem, ignorando. Não, é hora de se arrepender, se voltar para o Senhor, se humilhar e confessar: Jesus, eu estou aqui abatido, desesperado, não encontro ninguém nem nada que alivie essa dor, socorra-me, socorra-me, perdoa os meus pecados. E eu me arrependo dos meus pecados, deixo definitivamente, deliberadamente não querer pecar. Não está dizendo que a gente não vai pecar, está dizendo que deliberadamente o que você quer é se arrepender e estar arrependido e viver a vida de arrependimento e viver a vida com Cristo por quanto do que Ele fez na cruz por você e por mim. Entrega a sua vida ao Senhor, para que Ele lhe perdoe, escreva seu nome no livro da vida e venha ser uma nova criatura e viver esta vida de vitória, porque é real. O crente verdadeiro não vive vida de ficção, mas de realidade, porque o que é impossível ao ser humano, tudo é possível a Deus. Deus lhe abençoe, e você que já é um servo do Senhor, se apegue com Ele, mas de verdade mesmo. Jesus, vem no lugar da minha dor, vem no lugar desse abatimento, me socorra, eu te entronizo, eu decido te entronizar. Ao invés de eu glorificar o mal, glorificar as dores, dignificar as dores, eu te dignifico, eu te honro, te entronizo. Parabéns com Jesus, que o Senhor Deus continue te abençoando. Volto na próxima oportunidade. Deus abençoe e até mais.